programa anterior estivemos em Monchique. Sabe onde fica o ponto mais alto do Algarve? E da Serra Algarvia fomos até Mirandela, a cidade transmontana às margens do rio Tua. No programa de hoje, vamos continuar pela cidade de Mirandela, onde vamos conhecer o seu centro histórico, provar a sua gastronomia local no restaurante Távora e envolver-nos no lazer que esta cidade transmontana tem para nos oferecer. Continue connosco! Mirandela, uma cidade cuja história remota a tempos antigos. Durante a época romana, era chamada de Cala Dunum e era um importante centro administrativo. Após a queda deste império, passou pelos visigodos e muçulmanos, até que no século XII foi recuperada pelos cristãos. E em 1250, o rei Afonso III concedeu-lhe a Carta Foral, impulsionando o seu desenvolvimento. Existe um edifício em Mirandela que certamente não passa despercebido. Há quem diga que é o mais bonito da cidade. Mas quem viveu aqui? Podemos dizer que o nome da família que nele habitou foi apagado da nobreza e o seu brasão foi proibido. Mas o que será que aconteceu? Hoje em dia é a Câmara Municipal de Mirandela. Estamos em frente à Câmara Municipal, neste edifício lindíssimo, que antigamente era a casa de uma família muito conhecida, famosa aqui em Portugal, os Távora. E eu sei que existe uma história com esta família relacionada com a história de Portugal. Cristina, o que é que aconteceu? É uma história muito comprida e muito trágica também. A família Távora era uma família da alta nobreza do norte de Portugal, tinha vários senhorios na região de Trás-os-Montes. Sabemos que para o século XV, neste sítio onde havia o castelo mandado erigir por Dom Dinis, já haveria uma residência da família. Eles foram senhores de Távora já no século XVI, quando aquela ponte foi construída em 1536, também existia aqui um paço dos Távora. Esta família Távora, no século XVIII, foram elevados à dignidade de vice-reis da Índia por Dom João V. Era uma família com muito poder. Quando eles regressaram a Portugal, já não reinava Dom João V, reinava o seu filho, Dom José I, cujo primeiro-ministro, secretário, era, como sabemos, o futuro Marquês de Pombal, não é? Coelho de Oeiras, que tinha um problema com a alta nobreza. Depois ele lá inventou, não sabemos se é verdade se não, que eles tinham um conluio para assassinar Dom José. Depois foram levados a julgamento, um julgamento muito sumário, e Dom Francisco Assis de Távora, portanto este último da família, foi assassinado barbaramente com a sua mulher e os seus dois filhos em Belém, onde ainda lá está uma coluna a assinalar o local. Enfim, foi o final da família Távora, portanto, isso daí que dizemos que é uma história trágica, que acabou muito mal para esta família. Mais tarde, este edifício lindíssimo que vemos, aliás, o Marquês de Pombal mandou picar
tudo quanto era retirar o brasão do Távora de todos os edifícios públicos e das casas que eles tinham e mantinham aquilo no norte. Portanto, aquilo que vemos lá em cima, aquele brasão, até se nota bem que é mais recente. Exato, portanto, este palacete é dos finais do século XVII. Cor até diferente. Exato, que é dos Condes de São Vicente. E depois, entretanto, quando acabou a monarquia, isto foi entregue à idilidade e hoje em dia é a Câmara Municipal. Mas é uma história triste e que não se sabe até aos dias de hoje se na realidade os Távora tiveram ou não implicados naquela tentativa de assassinato de Dom José, ou se foi somente uma birra do Marquês de Pombal com esta família e com os jesuítas que eles protegiam. E você, o que achou desta história trágica? Seria a família Távora inocente? O centro histórico de Mirandela é composto também por uma zona antiga, a Praça 5 de Outubro, onde se encontra a Igreja da Misericórdia, classificada como imóvel de interesse público há mais de um século, o Museu de Arte Sacra de Mirandela e mesmo ao seu lado, o Solar dos Condes de Vinhais. E aqui no Alto ainda existe a Praça 5 de Outubro, uma praça muito conhecida de Mirandela. E por falar em 5 de Outubro, quase todas as cidades que nós vamos, Cristina, existe uma praça histórica ou muito importante. 5 de Outubro, quase todas, não é? Sim, 5 de Outubro, a data da implantação da República, em 1910. E em especial aqui em Mirandela, devido ao seu papel nas lutas de 1919, não é? Naquela batalha contra a monarquia do Norte. Portanto, é natural que dê algum enfoque a esta data importante para a história de Portugal, que é a implantação da República a 5 de Outubro de 1910. Mas a praça já é muito mais antiga do que o acontecimento. Sim, eu quase que iria jurar que ela se chamaria a Praça da Misericórdia anteriormente, porque aqui temos o antigo edifício da Misericórdia, salvo erro, foi instituído em Mirandela em 1518, nos inícios do século XVI, definitivamente, e a Misericórdia não era só uma igreja, de certeza que também teria um hospício, e aqui daria guarida aos peregrinos de Santiago que utilizavam a rota leste do interior de Portugal para se dirigir a Santiago de Compostela. Aliás, aqui ao lado temos a casa o Paço dos Condes de Vinhais, e bem lá no alto ainda existe a estátua de Santo António montada a cavalo, não peregrino, mas mata-mouros. Portanto, Santiago, uma figura tutelar também de muitas destas igrejas do norte de Portugal e passos do norte de Portugal. Hoje em dia temos um pequeno museu de arte sacra que vale a pena visitar, se vierem a Mirandela, não na hora do almoço, porque está fechado, mas que vale a pena. Eu já sabe que eu sou apologista de visitar museus para a gente perceber o contexto em que estas populações viviam, e muitas vezes há coisas mesmo interessantes que se pode aprender visitando estes museus. Já o Solar dos Condes de Vinhais é uma casa nobre com uma arquitetura setecentista, decorada com o brasão dos Condes de Vinhais. E agora vamos até à mais nobre sala de visitas da cidade, o Parque do Império. Um dos parques mais emblemáticos da cidade. Ao seu centro fica a sua bela fonte luminosa, com a Princesa do Tua no seu topo. É um espaço de lazer e serve de ponto de encontro às gentes da terra. Dispõe ainda de um anfiteatro ao ar livre e não muito longe dele encontra-se o restaurante Távora. Então, e o que é que se come nesta cidade em Mirandela? Um produto assim, 5 estrelas que se come e traz os montes é certamente a alheira, e é isso mesmo que nós vamos provar. A alheira em todo o Trás-os-Montes é muito conhecida, e há imensas lojas a vender alheiras e outros tipos de enchidos, e é isso que nós decidimos provar, e também uma sopa de grelos. Sim,
A sopa de grelos, que pode ser tradicionalmente comida após a alheira. Porque no norte de Portugal, muitas vezes, a sopa é comida depois daquilo que nós chamamos a refeição principal. Nós que somos citadinos, é que a comemos antes, não é? Esta é uma sopa tradicional, de facto, grelos, que é um produto tradicional de Trás-os-Montes no inverno, bem assim como a couve tronchuda que acompanha a alheira. A alheira, batata cozida, evidentemente também acompanha, pode ser castanha também, a castanha que é um produto tradicional. A alheira, enfim, ela é comum a todos os Trás-os-Montes e até à Beira Alta, porque diz-se, conta-se que era um enchido que era feito pela comunidade cristã nova, portanto os judeus convertidos, mas que dentro de portas continuavam ligados ao judaísmo, e então para as pessoas que vinham de fora das aldeias e que eles não conheciam muito bem e não fossem ser delatores, portanto em conluio com a Inquisição, eles entravam, eram convidados a entrar dentro da casa de um cristão novo ou na casa de um judeu converso, e depois viam o fumeiro das alheiras e pensavam que era feito de carne de porco. Portanto, os judeus não podem comer carne de porco e deixavam-nos em paz. Só que as alheiras eram feitas tradicionalmente de carne de caça ou de capoeira, com pão e muito alho, daí que se chama alheira. Portanto, essa é a história que explica a origem deste enchido, que não era feito com carne de porco. Hoje em dia já não é assim, não é? Hoje em dia, aliás, para ser um produto de indicação geográfica protegida, que é o caso desta alheira específica de Mirandela, que tem um caderno de encargos de especificidade com 19 páginas, para se poder chamar alheira de Mirandela, é uma coisa séria, é feito com carne de porco. Com carne de porco da raça Bízara, pelo menos 50%. Também é importante ter pão de trigo desta zona e, importantíssimo, o azeite transmontano, esse sim, um produto DOP, de origem protegida, denominação de origem protegida, e que também tem que estar, é um dos ingredientes fundamentais, é ligeiramente picante, para se fazer a alheira de Mirandela. Se você quiser vir e provar uma alheira destas de Mirandela, vá aqui até ao restaurante Tábara, onde nós estamos, uma bela vista aqui para o Paço Tábara, onde já estivemos. Mirandela é terra da alheira, pois representa a identidade do povo, tornando-se um símbolo local. Se visitar esta cidade, não deixe de a provar, pois não irá se arrepender. E para você que só chegou agora, estamos em Mirandela, uma cidade às margens do rio Tua, com edifícios históricos que nos levam a recuar no tempo. Sem esquecer dos seus jardins cheios de vida. E claro, o que seria de ir a Mirandela sem provar as suas alheiras? Para isso, entramos no restaurante Távora. Continue connosco. Mirandela é uma cidade rica em património. E não fica só por aí. O seu destaque também vai para os produtos regionais. O Museu da Oliveira e do Azeite é um exemplo. O museu encontra-se nas antigas instalações da moagem mirandelense. A antiga moagem que, na verdade, é quase que uma peça de arqueologia industrial. Mesmo sendo modesta, mostra os sinais do tempo e da história.
E um produto de excelência de Trás-os-Montes é certamente o azeite, onde em Mirandela você pode visitar o Museu da Oliveira e do Azeite e entender a importância deste produto para a região. Sim, estamos bem no coração da chamada Terra Quente Transmontana, porque o distrito de Bragança divide-se de facto em terra fria e terra quente. Qual é a diferença? A terra fria é mais aquela zona raiana, Vinhais, Bragança, Miranda do Douro. A terra quente situa-se mais no interior da província. Na terra fria predomina mais a castanha, que é um produto muito importante também. Na terra quente, os sotos, portanto o carvalho, entre eles o Quercus-Suber, que é o chamado sobreiro. Havia uma grande indústria de cortiça nesta zona para o século XIX, agora só existe uma fábrica, na realidade tem cerca de 44 hectares, mas a oliveira predomina e o que seríamos nós em Portugal sem o azeite, que é parte integrante da chamada dieta mediterrânica, ela própria também património cultural e material da Unesco. Faz parte do nosso dia-a-dia. É uma gordura, por excelência, muito utilizada tanto pelos muçulmanos como pelos judeus, porque não podiam comer porco, nem derivados de porco, portanto, nem banha, nem gorduras à base de porco. E, através da sua cultura, portanto, a muçulmana e a judaica, o azeite entrou nos hábitos alimentares do que é hoje o território português. E muito bem, e estamos então numa zona em que o azeite é rei, um produto muito conceituado, que tem ganho muitas medalhas a nível internacional em provas cegas, dos melhores azeites do mundo, e é um produto DOP, de denominação de origem protegida, e acho que vale a pena ver este museu. Vale toda a pena visitar, pois aqui preserva-se toda a história e cultura da produção de azeite em Mirandela e na região de Trás-os-Montes, mantendo viva a tradição da olivicultura, uma atividade que tem sido fundamental para a economia e a identidade local por gerações. E ainda oferece uma oportunidade única de aprendizagem para visitantes de todas as idades. Situado na parte nova de Mirandela, existe uma homenagem ao jet ski, por existir campeonatos nacionais da Europa e taças do mundo que trazem milhares de visitantes à cidade. E mesmo por detrás, a estátua em que uma menina, símbolo de pureza, de beleza e de inocência, segura uma pomba, símbolo da paz. Atributos que se associam à cidade e concelho de Mirandela. Além deste espírito de paz na cidade, a adrenalina também está presente por aqui. A apenas 4 km do centro da cidade encontra-se o Cartódromo Regional de Mirandela. E é isto mesmo que nós decidimos fazer. Viemos até ao Cartódromo de Mirandela, vamos andar de kart, pois aqui é muito conhecida esta atividade nesta cidade. E o David também vai gostar imenso, que eu estou a ver aqui a cara de felicidade dele, que vocês não estão a ver ainda, mas já vão ver tudo. E estamos aqui a vestir a roupa para andarmos de kart. Este é o David, o cameraman, que também está a colocar todo o equipamento necessário para andar de karts com toda a segurança.
Vamos a isto. Ao entrar no kart, recebemos algumas instruções de como manobrar. E bora lá! Com um circuito desafiador e bem projetado, o Kartódromo Regional de Mirandela promete momentos de pura emoção, seja para iniciantes ou mesmo pilotos experientes, oferecendo a oportunidade perfeita para os amantes da velocidade e competição. Cada curva, cada reta é um teste de habilidade e coragem, onde a precisão e o controle são essenciais para dominar a pista. O kartódromo é, sem dúvida, um espaço de lazer e entretenimento para qualquer grupo, até mesmo com crianças, que aqui encontrarão um local de grande diversão. Venha também você viver a adrenalina e a emoção das corridas de karts. O Kartódromo Regional de Mirandela espera por si. Eu passei-te! Eu? Eu ganhei. Como é que foi a experiência no kartódromo aqui? É sempre boa a experiência de andar de kart. Andar de kart é uma emoção que só quem experimenta é que gosta. É engraçado, venham até aqui ao kartódromo de Mirandela, com certeza irá gostar desta experiência e traga assim amigos para fazer uma corridinha e ganhá-los como eu fiz com o David. E mesmo ao lado do kartódromo, encontra-se também o Aeródromo Municipal de Mirandela, que desenvolve atividades como voos panorâmicos, de instrução e de lazer, vários eventos de aviação, treinamentos para pilotos e manutenção de aeronaves. Outra atividade que você pode fazer em Mirandela é simplesmente se envolver na sua natureza. A sua maior joia é o rio Tua, com águas calmas que serpenteiam por entre montanhas verdejantes, criando cenários de beleza única, onde pode desfrutar parando nos seus miradores, como o Mirador de São Lourenço. Quando o sol se põe, na cidade de Mirandela as luzes tomam posse, iluminando os caminhos para que os seus visitantes se deixem encantar pelas suas maravilhas, sobre uma atmosfera aconchegante. A cidade Jardim é um verdadeiro tesouro na região de Trás-os-Montes. Já dizia o povo: quem Mirandela mirou, nela ficou. E é fácil entender porquê. A mistura única da história, natureza e cultura faz desta cidade um destino inesquecível. Que cada visitante leve consigo lembranças marcantes e o desejo de retomar a este pedaço encantado da terra quente transmontana. No próximo programa Cidades de Portugal, estamos de volta à Madeira. Vamos mostrar como e onde acontece a Festa da Flor. Uma celebração cheia de flores, cores e paisagens únicas espalhadas ao longo da ilha, conhecida como a Pérola do Atlântico. Descubra connosco a cultura, a gastronomia e as tradições únicas desta ilha.